Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão e hoje o nosso tema é conhecimento. Bom, em toda a história da humanidade, quem tinha conhecimento tinha poder. Isso é um fato que nós verificamos praticamente em qualquer época da história humana, entre quaisquer culturas. Quem tinha conhecimento detinha poder. E isso, obviamente, é algo presente também na nossa sociedade. Quem tem conhecimento sobre as coisas acaba tendo uma chance maior de se sair bem no que quer que ele faça. Quem não tem conhecimento fica sempre à mercê da influência do outro. E aí nós temos, de fato, um problema. Muitas pessoas aderem confortavelmente à massa ignorante que não deseja saber sobre as coisas. E nós sabemos, sem adentrar em porões conspiratórios, que existe um interesse por parte das autoridades em fazer com que cada vez mais a população emburreça. Não há um interesse para que nós tenhamos uma educação de qualidade, uma educação que privilegie o pensamento, que faça com que a gente aprenda, que a gente evolua, não é? Isso não é novidade para ninguém. Então, se nós não contamos com o apoio daqueles que estão em cima, nós vamos contar com quem? E a resposta é com a gente mesmo. Já viram aquela história do rei Arthur? E ele se torna rei quando ele tira uma espada chamada Excalibur. Será que de fato existiu esse rei? Ele tinha realmente uma espada que ele tirou de uma pedra? Ou isso é uma alegoria? E uma alegoria sobre o conhecimento, né? Ele se torna rei a partir do momento em que ele retira o conhecimento daquela pedra bruta. Ele se torna uma pessoa com conhecimento, ele detém poder. Muitos ocultistas defendem esta interpretação, né, que o rei Arthur não existiu de fato, mas que ele é uma alegoria sobre o conhecimento. Então veja só, durante toda a história da humanidade, o ser humano sempre pensou em perpetuar conhecimento. Então é assim que surge a nossa escrita, é assim que surge a história, é assim que surgem os livros sagrados. Hoje nós estamos tão acostumados com a literatura que a gente não entende que os livros sagrados se tornaram sagrados porque eram preciosos manuais que continham conhecimento passado de geração em geração através de incontáveis eras. Quando a gente olha para o passado, aí você vê por que a Bíblia, por exemplo, é um livro tão famoso. Que durante muitos e muitos séculos ela era o referencial com textos antigos que traziam conhecimento e espiritualidade. E assim é com quaisquer outros livros. Dentro do universo da Umbanda, a gente tem um problema cultural ainda muito grave, que é o desinteresse pelo estudo. E isso vem, em um outro momento eu vou entrar mais na parte histórica, onde a gente vai ver que durante algumas décadas do século passado, muitos dirigentes religiosos não incentivavam o estudo, porque tinham receio de que o médium, conforme aprendesse, acabasse falsificando as suas comunicações mediúnicas, né? Porque pressupunha-se que se o médium não tem conhecimento e ele incorpora e ele sabe das coisas, então aquele conhecimento é da entidade, não é do médium. Apesar de muitas décadas antes do surgimento da Umbanda, os grandes pesquisadores em mediunidade já terem concluído que mediunidade é fenômeno de parceria. Seja ela consciente ou inconsciente, o espírito trabalha com as informações do banco de dados do médium. Ou seja, quanto mais o médium tem conhecimento, quanto mais o médium tem material, mais livremente a entidade trabalha. Quanto menos tem, mais difícil é o trabalho da entidade. Que é uma prova prática, quantas vezes um preto velho, por exemplo, ou um caboclo quer falar alguma coisa
e ele não consegue achar a palavra. E ele fica, como é que fala? Como é que diz? Como é aquela frase? E de repente o Cambone ou quem está perto fala e ele fala, isso, é isso mesmo. Porque ele não encontrava aquela informação no banco de dados do médium. Então, a comunicação ficava com falhas, digamos assim, que ele improvisa para poder passar o recado que ele gostaria de passar. Então, a gente tem uma cultura dentro da Umbanda que não incentiva o estudo e, felizmente, isso está mudando. Por exemplo, muitas pessoas compartilham as minhas reflexões em grupos de WhatsApp que eles têm dos terreiros que frequentam, porque não há um estudo e as pessoas têm uma sede disso. E se tem uma coisa que eu aprendi com os espíritos, é que quando a gente quer, eles abrem portas. Nunca aconteceu de eu querer saber uma coisa e os espíritos não me ensinarem. Então isso eu aprendi e tirei como lição. Se você quer saber, pode ter certeza que na casa que você frequenta, os espíritos reconhecerão em você esse desejo de conhecimento e abrirão todas as portas para que você possa se informar e saber sobre o que você quiser. Esse é um dos pontos mais curiosos, dos pontos mais incríveis em todo esse processo. Inclusive, quando eu comecei na Umbanda, eu tive alguns problemas de relação com outras pessoas, porque eu cheguei no terreiro sem saber nada e as entidades tinham uma certa, vamos dizer assim, um certo cuidado no trato comigo. Elas dispensavam muito tempo conversando comigo. Isso desencadeava alguns processos de ciumeira danada. Mas por quê? Porque elas viam que eu queria aprender. Eu, sinceramente, queria aprender. Então elas queriam ensinar. E elas ficavam muito felizes quando encontravam pessoas que de fato queriam aprender. Pessoas que querem sair daquela superficialidade e mergulhar mais fundo no conhecimento, até mesmo para terem mais ferramentas para trabalharem a si próprios. Então muitos companheiros não entendiam isso. O curioso é que a maioria desses companheiros que entraram nessa onda de ciumeira eram aqueles mesmos que chegavam no terreiro em cima da hora, que ficavam olhando o relógio de meia em meia hora, que se tivesse um trabalho extra fora do dia normal de trabalho reclamavam, se ia ter desenvolvimento não queriam participar, se as entidades viriam conversar com a gente não ficavam de cara feia, ou seja, a pessoa demonstrava imensa má vontade e praticamente ia no terreiro por uma obrigação. E depois achava ruim quando as entidades davam uma especial atenção àqueles que queriam aprender. Então eu creio que tem surgido, esse pensamento novo dentro da Umbanda e cada vez mais está se fortalecendo de que o conhecimento ele é necessário e que conhecimento liberta. Por outro lado, a gente tem que entender que nem todas as pessoas querem essa liberdade. Existem muitas pessoas que confortavelmente se deixam boiar na onda da superficialidade. Elas não se aprofundam, elas não querem se informar, elas estão sempre na dependência de um outro. Então, se por um lado existe muito pai de santo megalomaníaco, que ele é o único que sabe tudo, ninguém sabe nada e ele não ensina nada para ninguém, por outro lado a gente tem um monte de pessoas que adoram esse sistema, porque conta com aquilo que na psicologia a gente chama de ego auxiliar. Então precisa fazer alguma coisa, tem que ter a palavra do pai de santo. Tem que tomar uma decisão, tem que o pai de santo tem que falar. Quer fazer um banho, o pai de santo é que tem que dizer qual é. Vai fazer isso, é ele que tem que dizer. Você não pode estudar com ninguém, você não pode ler nada, você não pode conversar, é só aquela figura central é que sabe das coisas. E, enfim, se eu acredito, como de fato acredito, que o conhecimento liberta, então eu entendo que você pode contar com o apoio de todas as pessoas, absorver a influência daqueles que sabem mais, tanto quanto ensinar aqueles que sabem menos, mas não há necessidade de ficar sob a dependência de um Messias, de um Salvador, de alguém que sabe as coisas e que não ensina nada para ninguém.
Eu não concordo com esse sistema, mas sei que muita gente gosta disso. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Então você que está me ouvindo, se você deseja estudar mais sobre espiritualidade, deseja estudar mais sobre a Umbanda, às vezes seu terreiro não tem estudo, calma. Coloque esse desejo no seu coração. Queira realmente, queira aprofundar-se, queira sair da superficialidade, que inclusive domina os grupos do Facebook e grupo de WhatsApp. É só cantar ponto, fala um boa tarde aqui para o macumbeiro, que Exu bebe, como que Pombagira veste, que são perguntas razoáveis, mas tem gente que só fica nisso. Se você vai nesses grupos e você pergunta qual a opinião de vocês sobre as 7 linhas, são 10 comentários. Se você vai nesse grupo e fala assim, quero a opinião de vocês sobre Pai de Santo que cobra, serão 1000 comentários. Polêmica rende, que é uma beleza. Mas assunto sério, estudo, algo mais aprofundado, geralmente não flui. Por quê? Porque nós estamos, enquanto movimento umbandistas, muito presos à superficialidade. A gente não quer aprofundar, a gente não quer estudar mais a fundo, a gente não quer mergulhar nesse universo maravilhoso e entendê-lo em essência. Então a pergunta é, você quer? Porque eu quero. E eu tenho procurado fazer isso nessa imensa e maravilhosa jornada de descoberta sobre os fenômenos espirituais, sobre a vida, sobre a morte, sobre o além, tendo consciência de que estou muito longe de resolver todos os mistérios, de aprender tudo, mas bastante feliz com tudo aquilo que eu já aprendi. E isso é o mais legal de tudo. Todos nós temos essa potencialidade. Não tem um que é mais inteligente e ele é que vai aprender para passar para os outros, não. Todo mundo tem isso, basta querer. Vou parando por aqui. Se você gostar dessa reflexão ou quiser ouvi-la novamente, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.